todos, quero compartilhar então com vocês aqui o estudo de Provérbios. Eu acredito que vai ser algo muito bom, não porque eu estou dando, mas porque o Senhor constrangeu meu coração para iniciar isso. Queridos, eu vejo que Provérbios é um livro muito prático e Deus, entre esses 66 livros que tem a Bíblia, né, que são inspirados pelo Espírito Santo, que usou os homens, com certeza, nós temos que entender que toda a Bíblia é inspirada pelo Senhor, que toda a Bíblia é como se fosse o Senhor abre a sua boca e fala conosco. Então, não podemos ler a Bíblia como se fosse qualquer outro livro, nós temos que ler a Bíblia entendendo que o Senhor escreveu ela usando 40 escritores. Então, entre esses 66 livros, contém o livro de Provérbios. Alguns estudiosos dizem que o livro de Provérbios é como se fosse uma chave para interpretar outros livros da Bíblia, através de princípios. Então, uma chave mestra que vai nos facilitar a entender outros livros. O objetivo desse estudo é não somente nós aprendermos e ter o conhecimento, mas botar em prática tudo aquilo que nós vamos aprender durante esse estudo. Então, vamos começar aqui falando do próprio Provérbios, né? O que é o Provérbios? Provérbios, no original, lá tem como o entendimento de um discurso, de um diálogo. Então, Salomão, ele vai agora trazer um discurso para nós, nos trazendo um discurso que vem do Pai, porque é inspirado pelo Espírito Santo. Salomão, ele pediu sabedoria para o Senhor, ainda sendo jovem, para guiar o povo de Deus. Então, Salomão, filho de Davi, ele foi o terceiro rei de Israel. E Deus ouviu a sua oração e deu sabedoria a ele, porque ele não apenas pediu sabedoria, mas com a motivação certa ele pediu. Ele pediu para trazer, para levar o seu povo ao conhecimento de Deus, para instruir o seu povo no conselho de Deus. Então nós vemos aqui que Salomão, ele pediu isso, e a palavra de Deus também nos encoraja a pedir sabedoria. Se nós pegarmos ali Tiago, o irmão do Senhor que escreveu esse livro, nós vamos ver que ele fala lá no versículo 5, que diz assim, ó: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e se lhe é dada. Então ele fala aí, peça porém com fé. Então Salomão, ele usou esse princípio de pedir sabedoria ao Senhor para liderar o povo de Israel. E o Senhor ouviu a sua oração e ele foi um dos homens mais sábios que passou na terra. Bom, queridos, Deus deu a ele então a sabedoria. Nós podemos ver que ele nos influencia até hoje por aquilo que ele recebeu da parte do Senhor como uma graça, tendo sabedoria. Então Salomão, ele escreveu o livro de Provérbios. Ele não escreveu todo o livro de Provérbios. Tem o capítulo 30 e o capítulo 31 que não foi ele que escreveu. O capítulo 30 foi Agur. Nós vamos ver ali no capítulo 30, versículo 1, a referência a essa pessoa. E Lemuel, no capítulo 31, do versículo 1 ao 9, foi ele que escreveu. Mas a massa, né, o maior conteúdo que tem aqui é o rei Salomão que escreveu. Bom, nós podemos ver que na vida do rei Salomão, ele, apesar de ter tido a sabedoria que o Senhor deu a ele, do alto, não uma sabedoria terrena, eu quero também compartilhar com você sobre isso. Lá em Tiago, vamos lá em Tiago de novo, no versículo... Deixa eu pegar aqui. Tiago, no capítulo 3, no versículo 14, ele vai falar assim, ó: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos gloriem, nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Então aqui está fazendo uma diferença entre a sabedoria que vem do alto, que não é a sabedoria que vem do alto. E qual é a sabedoria que não vem do alto? É essa. Ela é terrena, animal e diabólica, né? E vem numa camuflagem que nós podemos dizer assim, da inveja e de um espírito faccioso. Então essa sabedoria, ela é terrena, essa sabedoria não vem do alto. E Salomão, ele recebeu uma sabedoria do alto para nos ensinar e para que nós viemos a botar em prática. O próprio exemplo da vida de Salomão
é um exemplo que nós podemos pegar, que ele, ao longo da sua caminhada como rei, ele falhou tendo muitas concubinas, muitas mulheres, e por ter muitas mulheres concubinas, ele se desviou do Senhor e caiu em idolatria, né? Começou a prestar sacrifícios a outros deuses, a queimar incenso, e isso prejudicou a vida dele, e não somente a vida dele, mas também a própria nação. Bom, alguns estudiosos dizem que Salomão, escrevendo os 3 livros que tem, né, Provérbios, Cântico dos Cânticos e Eclesiastes, alguns dizem que o Cântico dos Cânticos, ou Cantares, podemos dizer assim também, ele escreveu quando ele era muito jovem, falando do amor dele por uma mulher ali. E o livro de Provérbios ele já era mais maduro, já era mais velho, falando das coisas da vida. E das coisas da vida a gente vai ver no livro de Provérbios que ele vai falar muitos conselhos em relação à honestidade, né, à fidelidade conjugal, a respeito da família, da juventude, dos prazeres sexual, da generosidade, da fraternidade, da justiça, da retidão, da disciplina. E aí vai muito conteúdo que a gente vai ver ao longo dos dias. Mas quando ele escreveu Eclesiastes, ele já estava mais velho, né? Ele fala ali o velho. Então, um conselho muito mais profundo em relação aos jovens, né? E ele termina falando do temor do Senhor, que os jovens devem guardar o temor do Senhor, viver, né, no temor do Senhor. Não sabemos se ele se arrependeu, a Bíblia não fala sobre isso, mas nós podemos ver pela sua vida que ao longo, né, da sua caminhada ele se desviou daquilo que o Senhor tinha chamado ele para ser, né, um rei que viesse a governar e que viesse a adorar ele todos os dias da sua vida. Bom, queridos, então essa aqui é uma pequena introdução. Eu quero orar por você e dizer que Deus tem que Deus tem preparado muitas coisas para nós ao longo desse estudo. Estou muito empolgado porque eu creio que estou fazendo isso não da parte minha, mas de uma direção do Espírito Santo, orando, e o Senhor constrangeu meu coração para que nós viemos a estudar esse livro, tá bom? Então eu te convido todos os dias agora. Vamos começar então amanhã do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 2, a estudar o livro de Provérbios. Vamos fazer capítulo por capítulo, e ao longo dos dias o Senhor vai ministrando o nosso coração. Amém? Na verdade, eu já dei uma introdução aqui do capítulo 1, do versículo 1 ao 6, ele vai dar uma introdução para que vai ser, por que foi escrito esse livro, né? Qual o sentido, qual o propósito. Mas já falando aqui que Salomão, ele era filho de Davi. Eu vou ler o primeiro versículo aqui, então, que diz assim, porque o Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então, Salomão, filho de Davi, terceiro rei de Israel, ele foi usado pelo Senhor para nos trazer esses provérbios e para que nós não apenas viéssemos a conhecer, mas também a pôr em prática. Então, eu te convido a vir comigo ao longo desses dias para nós nos aprofundarmos na palavra e com certeza vivemos ela. Em nome de Jesus. Amém? Fica na paz. Deus te abençoe.